Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Vamos meditar nesse texto nessa noite. Para não perder o costume, feliz com Jesus? Amém. Vamos ler o texto de Romanos 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, embora eu não vá expor todo, pelo menos não hoje, vou me ater aos primeiros 4 versículos, mas vamos ler todos, vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ellen, você pode orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estar na sua casa, por nos mais da sua palavra, Pai. Queremos pedir hoje que seja abençoada pela mulher, Senhor, que seja boca do Senhor aqui na sua igreja, Pai, que essa palavra venha de encontro no nosso coração, para que usamos de exemplo, Pai, para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor é bondoso, sua misericórdia se renova todas as manhãs das nossas vidas, Pai. Somos gratos e por sermos povo escolhido do Senhor, Pai. Imploramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta aos Romanos, irmãos, é uma carta conhecida como o Evangelho de Paulo. É uma carta riquíssima, carregada de doutrina da salvação. E para falar dessa doutrina, Paulo enfatiza muito durante a sua carta, ao longo da sua carta, a doutrina da justificação pela fé. Se algum justo puder buscar água para mim, eu agradeço. Desde o capítulo 1, Paulo vem discorrendo sobre esse assunto, e lá no capítulo 1 nós temos aí o famoso verso 17, que o justo viverá pela fé. Um dos grandes divisores de água aí que resgatou essa doutrina tão importante na época da Reforma, a doutrina da justificação pela fé, que dá aí o pontapé inicial da Reforma Protestante, corrigindo os abusos de Roma, reformando e resgatando alguns princípios bíblicos que foram esquecidos durante os anos. Só que antes de entrarmos no capítulo 5, nós precisamos apenas dar uma contextualizada aqui para a gente entender corretamente o que Paulo está dizendo aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós podemos imaginar, e eu peço aos irmãos que imaginem aí na sua cabeça,
um cenário de um tribunal. Imagine então uma sala onde há um juiz, um réu e um advogado. Paulo coloca então Deus como esse juiz que tem toda a autoridade para conceder, para condenar todo pecador. E não apenas isso, mas Deus tem autoridade para condenar o mundo inteiro, uma vez que todos pecaram e estão destituídos, estão afastados, estão longe, retirados da glória de Deus. E por isso todo ser humano é réu, culpado nesse tribunal de Deus. Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Paulo apresenta a situação da natureza humana caída, destruída, longe de Deus, depravada, suja pelo pecado. Quem poderia livrar então, irmãos, o pecador da condenação? Quem poderia livrar o pecador do inferno? Quem poderia tirar a culpa do pecado e mudar a situação do réu de culpado para livre? A resposta é o advogado. Somente um advogado pode defender um réu. Somente um advogado poderia livrar o pecador da condenação eterna. Só que não poderia ser qualquer advogado. Afinal de contas, todos pecaram. Então significa que deveria existir um advogado digno de fazer essa defesa. Deveria existir um advogado sem pecado. É por isso que o juiz e o próprio juiz é quem prepara esse advogado sem pecado. O juiz que poderia condenar também é o juiz que envia o advogado para defender o réu. O juiz envia seu próprio filho para libertar o réu da culpa pelo pecado. Seu próprio filho de sua própria natureza. O juiz envia para trazer libertação e defender este pecador. E para libertar o réu da culpa do pecado, esse advogado, ele não apenas luta para defender o réu. O advogado luta no lugar do réu. O advogado toma o assento do réu. O advogado toma o lugar do réu e assume a culpa do réu, assume as consequências, assume a condenação. Ele vai além de apenas tentar livrar. Ele vai além de apenas tentar salvar este réu. Ele efetivamente salva o pecador. O filho não apenas tenta, ele faz acontecer. Ele senta na cadeira do réu e ele toma para si a condenação que era do réu. Esse é o cenário, irmãos. Estamos de frente para o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas e pelo qual nós nos afastamos dele e pecamos contra ele, e agora ele tem todo o direito de nos condenar. Somos culpados pelo nosso pecado. Somos os réus afastados do juiz, inimigos do juiz, filhos da desobediência, merecedores da ira desse juiz. Só que ao nosso lado surge o único que pode nos salvar. O único que pode nos libertar, o único que pode trazer reconciliação com Deus, o Filho do juiz, Jesus. O único que pode apaziguar a ira de Deus
para que Deus, o santo juiz, o justo juiz, não condene, mas liberte. Então ele toma o nosso lugar, ele se assenta em nossa cadeira. A ira de Deus passa sobre ele. Ele toma o cálice da ira de Deus, ele toma para si a nossa culpa, ele ganha o salário pelo nosso pecado, ele assume a dívida que era nossa, ele morre em nosso lugar, sem que nós tenhamos feito algo para merecer. Foi por pura graça, foi por pura misericórdia, foi por amor. Mas como o filho não tem pecado em si próprio, a morte então não pode segurá-lo. Ele morre, mas ele ressurge. Ele ressurge novamente em glória e poder, ele ressuscita ao terceiro dia, ele volta aos céus, ele se assenta no trono da graça e agora chama todos nós ao arrependimento, chama todos nós ao novo nascimento, para que crendo nele, nós recebamos a vida eterna. Uma vez que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida em Cristo, nos fez nascer de novo, nos deu uma nova vida, uma vida verdadeira agora, uma vida preenchida, uma nova natureza, um novo sentido à nossa vida. Ele nos deu esperança, Ele deu significado à nossa vida. O que esse cenário todo revela, irmãos? O que essa sala, esse tribunal de justiça revela? Revela a doutrina da salvação. Revela a doutrina da justificação pela fé. É crendo em Jesus e confiando em sua obra de redenção é que temos o perdão dos nossos pecados. De acordo com o nosso catecismo maior, a pergunta 17, ela responde a pergunta: que é justificação? E ele diz assim: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no que Ele os perdoa os pecadores, aceita e considera justas as suas pessoas diante dEle, não por qualquer coisa neles operada, ou seja, por qualquer coisa que o homem fizesse, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Deus e recebida só pela fé. A justificação, meus irmãos, é por intermédio de Cristo. A justificação faz parte da graça de Deus sobre a vida do pecador. Não somos justificados pelas nossas próprias obras, não somos justificados por méritos pessoais, mas somos considerados justos a partir de Cristo, por causa de Cristo, nos méritos de Cristo, pela obra de Cristo. Justificação, meus irmãos, é um ato, não é um processo. Nós precisamos compreender que justificação não se trata de um longo processo demorado, em que Deus está nos justificando cada vez mais. Não. Isso é heresia. Isso é coisa de seita. Justificação se trata de um ato único, definitivo e declaratório de Deus. Deus declara justo, como um ato, para sempre, um ato eterno, o ato de libertar, o ato judicial de tornar o réu livre da culpa do pecado. E a justificação é recebida unicamente pela fé. O fato de sermos justificados pela fé não significa que a fé é a causa da justificação. A fé é um instrumento pelo qual nós recebemos essa justificação. É como uma mão estendida de um mendigo que recebe presente de um rei. Isso é fé. Isso é a justificação pela fé.
ela é apenas um instrumento para se receber a justificação, mas ela não é por causa dela que nós somos justificados. E a justificação é um meio de Deus nos adotar, de Deus nos tornar filhos dele. Em Cristo nós obtemos o perdão dos nossos pecados e em Cristo nós somos aceitos como filhos de Deus. Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo e então nos adota como filhos. Isso me faz fazer a pergunta: somos todos filhos de Deus? Será? O que é necessário para alguém ser filho de Deus? Será que o mundo todo é filho de Deus? O mundo todo é criado de Deus, criado por Deus, criaturas de Deus. Mas filho, João 1, verso 12 e 13, nos diz que filho é só aquele que recebe Jesus em sua vida, que é salvo por Jesus. Esse é filho. Então, nós vamos entrar no capítulo 5 e o cenário agora muda. Já não é mais uma sala de tribunal que nós tínhamos do capítulo 1 ao capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos ver um novo cenário. Se antes nós estávamos num tribunal, agora nós estamos entrando num novo mundo, numa nova morada, num novo lar. É uma casa nova. Uma vida nova que Deus preparou para aqueles que creem. Uma vida nova que Deus preparou para os justificados pela fé. E no capítulo 5, Paulo começa a falar sobre os frutos dessa justificação. Uma vez que Deus justificou pecadores através de Cristo, agora essa justificação rende alguns frutos na vida dos justificados. E nós vamos ver nos primeiros versículos que nós vamos expor aqui que entre esses frutos está a paz, a graça e a glória. E nós já temos no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se puder deixar o versículo, fazer um favor. Então nós não estamos mais numa sala, num tribunal, mas num lugar agora onde nós temos paz com Deus. Uma vez que Deus nos justifica, Ele não está mais irado contra nós. A ira dele não irá mais nos transpassar, nos condenar. A guerra entre nós e Deus foi satisfeita em Cristo. Agora reina a paz. Deus não está mais em guerra contra nós. Não há mais separação entre nós e Deus, porque Cristo refez o caminho, Cristo nos religou a Deus, Cristo nos reconciliou a Deus. João Calvino diz que essa paz significa uma serenidade de consciência. Não uma serenidade produzida pela carne, mas uma serenidade que nos dá esperança. Uma vez que não há mais guerras entre nós e Deus, nós podemos descansar na graça de Deus, tendo a certeza que nós temos paz com Deus e que Ele não deseja mais nos condenar. João Calvino também diz que paz com Deus significa que cessou a inimizade. Deus, que antes era juiz, agora é Pai. Se antes éramos por natureza filhos da ira, agora somos chamados filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que nos aproximou novamente de Deus e nos deu uma nova vida, onde podemos chamar Deus de Pai. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E esse versículo traz um sentido muito belo e carregado de um sentido até um tanto monárquico. Os irmãos vão entender. Essa palavra acesso descreve a entrada de alguém à presença de um rei.
É a ideia de alguém que está entrando em um palácio e Jesus é a porta desse palácio. Jesus é aquele que dá acesso ao trono do Rei dos Reis, ao trono de Deus. Nesse sentido aqui, Jesus nos abre o caminho de acesso a essa graça. É Ele quem abre a porta onde podemos adorar ao Rei dos Reis. E atrás dessa porta não há condenação, não há juízo, não há vingança, mas a salvação, a misericórdia. Outro sentido dessa palavra acesso também é de ter chegado a um porto seguro. É através de Cristo que nós temos paz com Deus, que nós podemos descansar em segurança, na certeza de que, por causa de Cristo, nós estamos firmes. Nós não cairemos mais de modo definitivo. Não temos mais como sermos condenados. Não podemos mais voltar ao tribunal como estávamos antes. Deus não pode mais nos condenar, porque Ele já nos salvou e Ele não volta atrás. Agora nós temos acesso a esse porto seguro da graça de Deus, onde nós estamos firmes para sempre. É por isso que Paulo usa a palavra firmes, a fim de dizer que nós estamos profundamente enraizados no Evangelho da Graça. A graça não é um terreno escorregadio que permite uma queda definitiva e irreversível, mas a graça é um terreno firme, onde as raízes podem se aprofundar e se firmar cada vez mais. Não estamos mais firmes nas nossas próprias escolhas. Nós não estamos mais firmes, ou na verdade, escorregando em nossas próprias escolhas. Nós não estamos mais escorregando nas nossas próprias forças, nos nossos esforços pessoais. Não somos mais nós que tentamos nos salvar, mas agora é Cristo que vem e nos segura pela mão. É Ele que tem nos segurado firmemente, não nós que temos segurado a Ele. Porque se fôssemos nós que segurássemos Ele, nós cairíamos, nós soltaríamos. Mas é Ele que nos segura. Por isso nós estamos firmemente nele. E por isso não podemos cair mais de forma definitiva. Não há mais como sermos declarados culpados depois de Jesus ter nos salvo. Sproul diz que o Evangelho não nos leva apenas ao tribunal de Deus, mas nos leva também ao trono da graça. A mesma fé que nos justifica também nos introduz a comunhão constante com o Senhor. Nós não perdemos nossa comunhão com o Senhor. Meu querido irmão, você tem navegado longe do porto seguro? Você tem caminhado longe do porto seguro da graça de Deus? Você tem tentado vencer as ondas da vida com suas próprias forças? Você está cansado de navegar sozinho e não chegar em lugar nenhum? Só Jesus é o porto seguro. Jesus é o caminho que te chama para navegar com Ele. Jesus é o acesso ao porto seguro da graça, onde você pode descansar, onde você não precisa usar mais suas próprias forças para navegar, porque é Ele quem te conduz. O lugar espiritual que você se encontra parece um pouco escorregadio, parece um lugar sem esperança, parece um lugar onde nada faz sentido. E Jesus está te chamando para viver uma novidade de vida e está te chamando a ter esperança. Jesus está te chamando para pisar no terreno firme da graça de Deus. Por isso nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Uma vez que fomos salvos por Cristo, uma vez que nós temos paz com Deus, uma vez que nós fomos aproximados de Deus, fomos chamados de filhos de Deus, adotados por meio de Cristo, declarados justos, estamos firmes na graça de Deus, Jesus nos segura pela sua mão, nós podemos então nos gloriar na esperança da glória
na esperança futura. Em outras palavras, nós podemos ter plena certeza da salvação eterna. Cristo fez tudo para nos salvar. Nos entregou essa salvação gratuitamente. Agora Ele nos segura pela mão. Então nós podemos agora confiar que Ele continuará a nos segurar eternamente. Por isso nós estamos eternamente salvos. Salvação se perde, irmãos? Não. O verdadeiro salvo é eternamente salvo. Jesus não volta atrás. Jesus não nos larga. Às vezes o nosso pecado pode nos derrubar. Mas quem é que está nos segurando mesmo? É Jesus. É Ele quem nos levanta de novo. E de novo. E de novo. Até o fim. Não estamos mais no status de perdido e condenado. Nossa realidade agora, nossa realidade espiritual é outra. Agora nós temos uma viva esperança de podermos entrar na glória de Deus. Não estamos mais separados e destituídos da glória de Deus. Agora nós fomos salvos, fomos libertos das algemas do pecado, somos livres para viver com Deus e para Deus, coisa que não poderíamos fazer antes. Mas agora nós somos livres para viver para Deus e com Deus. Isso se revelará de forma muito maior quando nós estivermos com Deus na eternidade e estaremos com Ele, na glória dEle. E se nós podemos nos alegrar já hoje dessa salvação. Hoje nós já podemos dar glórias a Deus porque somos salvos. E esperamos ansiosamente o dia que o veremos face a face. Por isso é dever de todo cristão se alegrar na esperança dessa glória. Ter essa esperança parece algo simples, mas ao mesmo tempo difícil de entender, porque parece difícil confiar em algo que nós não conseguimos ver. John Stott diz que a esperança cristã não é algo incerto como as nossas esperanças comuns do dia a dia, como alguém que diz, eu espero que amanhã não chova. Não é esse tipo de esperança aqui. É a esperança da certeza daquilo que não se vê, mas é a certeza de que nós já recebemos. Há uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. Não é baseado em qualquer coisa, não é baseado em vãs filosofias. A nossa certeza de salvação não é baseada no que eu acho, não é baseado no que as pessoas acham, é baseado no que Cristo fez. E glórias a Deus por isso. Por isso eu pergunto para você, irmãos, você tem vivido os seus dias ansiando se encontrar com Cristo face a face? Você está preparado para ir para a glória de Deus? Eu espero que isso não aconteça agora, mas caso você morra agora, ou daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, afinal de contas você não sabe de nada, eu não sei de nada, ninguém sabe de nada. Você viverá eternamente com Cristo. Você está justificado em Cristo. Está salvo verdadeiramente. Você tem depositado a sua esperança, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna em Cristo. Ou você tem depositado a sua esperança nas coisas desse mundo, no dinheiro, naquilo que você pode tocar, no que você pode ver. Bem-aventurado é quem crê sem ver. Em que você espera? Em quem você tem esperado? Tem esperado de si próprio? Tem esperado do outro?
isso é vão. Isso passa. Isso decepciona. Paulo diz aos Coríntios que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. O reverendo Hernandes Dias Lopes conta que certa vez um pastor foi visitar um irmão, membro da igreja, que estava prestes a morrer, e ele perguntou assim: você está preparado para morrer? Então o irmão disse: não, pastor, não estou preparado para morrer. Eu estou preparado para viver. Eu estou indo para Deus. Você tem essa certeza? Você tem essa alegria de, se alguém perguntar para você se você está preparado para morrer, você dizer: não estou preparado para morrer. Estou preparado para viver. Porque a verdadeira vida só vem depois dessa. A verdadeira vida é estar com Cristo, o que é melhor de todas as coisas. Os versos 1 e 2 são ricos de significado espiritual. Paulo nos mostra qual é a realidade espiritual daqueles que foram encontrados por Deus, justificados por Deus mediante Cristo, e agora vivem em esperança da glória futura. E nos próximos versículos, Paulo argumenta que essa justificação não muda apenas a nossa condição espiritual, mas também nos equipa para vivermos essa vida, a nossa vida terrena, aqui, enquanto estamos aqui ainda. Vivemos da melhor forma possível. Ainda não fomos para o reino eterno de Deus, mas Ele já nos dá ferramentas para vivermos nesse mundo da maneira que não desanimemos e nem sejamos destruídos. Nas palavras de John Stott, há paz, graça e glória, sim, porém há também sofrimento. E não somente isso, verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. O verso 2 nos motiva a viver na esperança da glória futura e nos gloriarmos nessa esperança. Já o verso 3 acrescenta que devemos também nos gloriar nas próprias tribulações, nas nossas dificuldades. Não é de forma masoquista não, tá? Olha como eu sofro, que alegria. Nossa, bate aqui mais em cima, né? Isso é masoquismo. Como se gostasse, como se quisesse sofrer de propósito. Mas como nós devemos nos alegrar nessas tribulações, nos gloriar nas nossas próprias tribulações, como quem entende que as tribulações dessa vida vêm acompanhadas de um propósito maior, que é a nossa santificação. Pedro nos diz em sua primeira carta que esses sofrimentos que temos nessa vida são motivos de grande alegria, porque esses sofrimentos nos fazem coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando deixarmos este mundo, tenhamos a mesma alegria de Cristo quando Ele voltou aos céus. Como cristãos, irmãos, nós não cremos no acaso. Nós não cremos em coincidência, em sorte, ou azar, em determinismo. Nós sabemos que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, ou sem que tenha um propósito. E há propósito de Deus no sofrimento. Embora por aí se diga o contrário, que Deus não quer que você sofra, escuta aqui, Deus quer sim. Há propósito de Deus no sofrimento. Se Cristo, sendo Deus, sofreu para alcançar a glória, por que poderíamos pensar em andar por atalhos e não sofrer? Por que poderíamos achar que para ganhar a coroa da vida, antes não precisaríamos usar uma coroa de espinhos? Nós recebemos a graça de sofrer por Cristo,
como Paulo diz em Filipenses 1:29. Jonathan Edwards escreveu: as aflições são a fornalha onde o ouro da fé é purificado. O crente aprende a amar a Deus das consolações mais do que as consolações de Deus. É sofrendo que a gente aprende a amar a Deus. É sofrendo que a gente para de amar mais as consolações de Deus e passa a amar mais a Deus. A vida cristã é carregada de pressões do dia a dia, pressões do diabo, pressões do mundo, pressões da nossa própria fraqueza. O próprio Jesus deixou claro que neste mundo nós teremos aflições. Só que o verso continua: mas tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A palavra tribulação vem do latim tribulum, que era o lugar onde se descascava os cereais para separar a palha do cereal. Mais usado na questão do trigo. Era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal, usado para debulhar os cereais, e conforme o trigo não era arrastado pelos cereais, a palha se separava do grão. Da mesma forma, Deus usa o sofrimento para nos purificar, tirando de nós as palhas do pecado. As tribulações, meus irmãos, nos santificam. Por isso é motivo de grande alegria o passardes por tribulações, como diz Tiago. As tribulações não agem contra nós, mas agem a nosso favor. O propósito de Deus no sofrimento é esculpir em nós a beleza de Cristo. Devemos nos alegrar nas tribulações, devemos nos alegrar no sofrimento, entendendo que esse sofrimento é para nos conduzir a uma perseverança e não a desistência. Há propósito em Deus em nos conduzir à paciência, que esse é o significado original da palavra perseverança, é paciência. Sofremos para sermos mais pacientes. Mas não é qualquer tipo de paciência, é uma paciência triunfadora. É uma paciência que vence, que não se entrega nem é passiva, mas que triunfa diante das tribulações. Davi, no Salmo 119, verso 71, diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É com paciência que a gente aprende sobre o Senhor. É com paciência que nós somos perseverantes com o Senhor. É no sofrimento que nós aprendemos sobre Deus. Nós aprendemos a esperar pacientemente no Senhor. Salmo 40, de 1 a 3, Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós precisamos esperar no Senhor. E o sofrimento nos diz: espera no Senhor. Confia nele. Espera, pois, pelo Senhor. A propósito de Deus também em nos tornar experientes. Sofremos para sermos purificados, sofremos para sermos mais pacientes e sofremos também para nos tornarmos mais maduros, experientes. Pense em você há 5 anos atrás, não precisa ser muito longe não. Pense em você mesmo há 5 anos atrás. Quem é você há 5 anos atrás e quem é você hoje? Cresceu ou não? Amadureceu ou não? Você tinha pensamentos que antes considerava uau, e agora você vê que foi correr atrás do vento? Foi pura vaidade? Porque o propósito de Deus é nos tornar maduros também, experientes.
Deus e nos dá esperança como o resultado final do sofrimento. À medida em que sofremos, também adquirimos como resultado a esperança real e viva, uma esperança que não pode decepcionar. Por isso não basta na nossa mente nós temos apenas o entendimento de que somos justificados em Cristo, amém, acabou. Ok, amém, acabou, beleza. Mas se nós queremos crescer em santidade com Deus, nós precisamos estar preparados para sofrer. Preparados para passar pelo que esse texto diz, por tribulações. Para essa tribulação produzir em nós perseverança, paciência, para que então nós sejamos maduros, experientes e então, e só então, cheios de esperança. Quanto mais nós sofremos, mais somos pacientes. Quanto mais pacientes, mais experientes nos tornamos. Quanto mais experientes nos tornamos, mais experientes, mais esperançosos nós ficamos. Conforme vamos aprendendo com as dificuldades da vida, mais devemos ansiar o nosso encontro com Jesus face a face. Os irmãos já pensaram se nós não sofrêssemos? Se nós não sofrêssemos nada, será que iríamos querer Jesus? Será que iríamos querer ansiar pela glória? Afinal de contas, está tão bom aqui, né, Maris? Não tem uma doença, não tem falta de dinheiro, saúde está boa, está tudo ok, carro novo, ali na vida. Já pensou se isso fosse tudo? Estaria tudo bem, então. Para que Jesus, né? Está tudo ótimo. Por isso é bom sofrer. É bom sofrer. Porque o crente, o cristão, o verdadeiro cristão, ele experimenta passar por essa terra como se fosse o único inferno que ele vai provar. Mas para o não cristão, essa terra é o único céu que ele vai provar. Por isso nós precisamos nos alegrar em nosso sofrimento. Por isso nós podemos confiar em Deus durante o nosso sofrimento. E quanto mais nós sofremos, mais nós ansiamos por Jesus. Mais nós ansiamos estar com Jesus. E eu não estou falando para você se colocar na posição de sofrimento, não. Não precisa. Deixa que Deus vai dar um jeito. Porque é a propósito de Deus no sofrimento. Mas a base de tudo, irmãos, é o amor de Deus. E o texto vai continuar discorrendo, e ele começa discorrendo já com a questão do amor de Deus, e nós vamos deixar isso para um outro domingo. Só que Deus continua perdoando os pecados daqueles que são justificados. Deus continua justificando pecadores. A pergunta é: você já está no quadro de justificados? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já entregou o seu coração e a sua mente a Ele? Quem manda em você é Ele? Ele é o seu primeiro e último pensamento? É para Ele a quem você dá glória pela sua vida? É para Ele que você dá glória nas coisas que você faz? Você já nasceu de novo? Porque ser justificado é nascer de novo. Ser justificado é ser vivificado, pois estávamos mortos em nossos pecados. Nascemos de forma natural,
mas nós precisamos nascer de forma sobrenatural. E isso só o poder de Deus pode fazer. Com a obra de Cristo em nós. Por isso, se você está em Cristo, pare de viver como se ainda estivesse em guerra com Deus, porque a ira foi satisfeita. A paz é real. Nós temos paz com Deus. Mas caso esse não seja o seu caso você ainda não está em Cristo, então corra para Cristo. Busque a Deus de todo o teu coração, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. A palavra diz que hoje é o dia da salvação. As tribulações, não encare as tribulações como um castigo, mas como um treino. Deus não prova para nos punir, mas para nos purificar. Quanto mais nós treinamos, mais forte a gente fica, não é? Deveria ser. Quanto mais a gente corre, mais a gente consegue correr. Quanto mais nós treinamos, mais nós conseguimos treinar. Então, encare as tribulações da vida como um treino de Deus para te purificar. A esperança cristã é invencível, ela não depende das circunstâncias, mas da certeza do amor imutável de Deus. Glorie-se em Deus e não nas suas experiências. E isso é um pouco difícil, porque nas nossas experiências nós gostamos de dizer: eu sou bom, eu faço e eu aconteço. E colocamos sobre nós a glória que era para ser de Deus. Então, glorie-se em Deus apenas, não nas suas experiências. A fé madura é aquela que se alegra em quem Deus é, mesmo quando não há bênçãos visíveis. Tenha certeza da sua salvação, pois ela não depende dos seus méritos, mas dos méritos de Cristo. Viva a sua vida nessa terra, buscando viver o máximo do reino de Deus aqui, de agora. Traga para a sua vida e para o seu contexto elementos do reino de Deus para cá, para que você viva já. Comece a sentir o gostinho do reino de Deus, e aqueles que estão à sua volta possam olhar para você e sentir esse gostinho de reino de Deus. Crie hábitos que são marcas do reino de Deus. Viva essas marcas como se já estivesse acostumado com o céu, mesmo que nós não estejamos lá ainda. Portanto, meus irmãos, creia em Jesus, apenas isso. Creia em Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Busque-o como você nunca buscou antes. Entenda que é somente em Cristo que nós somos inteiramente e eternamente salvos da ira de Deus. Você é justificado? Saia daqui e responda essa pergunta. Você é justificado? Você recebeu Jesus pela fé? Se ainda não, a palavra te convida. O dia da salvação é hoje. Amém? Baixe sua cabeça. Tenha um tempo de oração silenciosa, colocando a sua vida perante Deus, clamando a Ele por perdão dos pecados, clamando a Ele que receba a sua vida diante dEle. Agradecendo Ele pelos sofrimentos que você tem passado,
dando glória a Ele pelos sofrimentos que você tem passado.